Fala pessoal, aqui é o João, muito bem, estamos mais uma vez aqui nesse canal fazendo uma espécie de estudos, né, sobre inflamação crônica e tudo mais, e nesse vídeo eu quero falar na verdade sobre os tipos de reparo, diferenças entre reparo de primeira intenção, né, regeneração por primeira intenção ou por segunda intenção, diferença entre lesões reversíveis e irreversíveis, eu vou comentar um pouco sobre, e aqui a gente está nesse canal para se tornar médico de verdade. Eu sou estudante de medicina, né? Pela ESCS, sou enfermeiro formado pela ESCS também. E aqui a gente quer realmente aprender tudo aquilo que é necessário para um médico ter um conhecimento básico, bem feito, bem estruturado sobre determinados temas, ok? Então é nesse sentido que esse canal existe e é nesse sentido que eu faço essas espécies de aulas aqui, beleza? Então, vou colocar só isso aqui, organizar aqui a nossa sessão de estudos e vamos nessa. Vou deixar aqui, vou deixar mais aqui no canto para vocês conseguirem ver direitinho tudo que a gente vai abordar aqui nessa aula. E enfim, vamos lá. Aqui esse slide não é meu, esse slide eu peguei na internet, só vocês colocarem informação crônica, PDF, vai aparecer esse slide, vocês conseguem pegar ali e fazer uma boa revisão, ok? Mas aqui eu vou só lendo e comentando com vocês, porque é importante para a gente aprender, ok? A gente tem, na reparação tecidual, tem dois tipos. Regeneração, quando a lesão ela é reversível. Então, quando ela é reversível. Tem-se a regeneração tecidual. Então, o tecido ele volta a ser exatamente como era antes. Mas se for uma lesão irreversível, tem-se uma reparação por substituição, em que envolve mais ali um remendo do que necessariamente a regeneração do tecido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a reparação por regeneração resulta em total ou quase retorno à normalidade estrutural e funcional do tecido. Por exemplo, nas células do nosso sistema digestório, em que elas passam por constante ali, atrito e tudo mais, elas são constantemente destruídas, lesionadas, mas elas são constantemente repostas, justamente porque é um tecido em que espera-se que haja isso. Passa ali o alimento, atrita no sistema digestório, mas aquela parte que teoricamente ficou lesionada, logo se regenera completamente como era a função normal, justamente porque naquele local era esperado. Agora, se você faz um corte profundo na pele, você, teoricamente, vai ter uma cicatriz ali. A cicatriz não é uma regeneração, porque não é aquele tecido normal. Aquela cicatriz ela tem um relevo maior, ela não tem tanta elasticidade como tinha sua pele, uma série de coisas. Por exemplo, uma lesão no músculo que gera uma cicatriz no músculo, o músculo não consegue contrair como ele contraía antes. Deu para entender? Então é nesse sentido que tem essa diferença. Mas a regeneração é o retorno quase total, ou o retorno total à normalidade do tecido. Os principais fatores que influenciam a integridade do estroma ali da região, e a capacidade regenerativa das células parenquimais. Então, as células do sistema digestório, essa capacidade regenerativa digestório. Essa capacidade regenerativa é muito evidente. Agora, nas células, por exemplo, musculares, não tem já essa capacidade regenerativa tão evidente assim, entendeu? A reparação por substituição ocorre quando há uma dano ou perda, né, na estrutura do tecido conectivo e incapacidade das células parenquimatosas se multiplicarem. É caracterizada por desenvolvimento sequencial do tecido de granulação, que tem a presença de qual agente ali, qual célula? Os macrófagos, né? Que por meio dos macrófagos tipo 2, que por meio dos seus fatores de crescimento que eles conseguem liberar ali, vai recrutar os fibroblastos, aquele negócio todo, uma nova vascularização. Fibrose e cicatriz. Cicatriz pelo remodelamento. Aqui a gente está falando das três, de certa forma, das três fases que fazem parte do processo de reparação tecidual que a gente vai falar mais para frente. Tecido de granulação, né, como um tecido conectivo fibrovascular em que tem a presença de fibroblastos e células produtoras aí que vão desenvolver uma neovascularização. Não pode ser confundido com granuloma, porque granuloma é outra coisa, o tecido de granulação é um tecido visando a regeneração tecidual, ok? Então tem a formação de angiogênese, né, novos vasos sanguíneos, migração e proliferação de fibroblastos associados ali ao macrófago tipo 2, que vai sensibilizar esses fibroblastos a produzir colágeno, fibrina e tudo mais. Tem a deposição da matriz extracelular e maturação e organização do tecido fibroso, justamente para tentar fazer aquele tecido ser
o mais próximo do que era antes, mas não vai. Por isso que é tipo um remendo. Vai utilizando ali fibrina, colágeno para tentar regenerar aquela, pelo menos fechar aquela região ali que está aberta, né? Se a gente está falando de uma lesão na pele, por exemplo. Então tem os 3 principais eventos na formação de um tecido de granulação, que é no reparo tecidual, né? Que é o estágio inflamatório em que tem o estímulo inicial inflamatório ali, por exemplo, um corte que teve extravasamento ali e necrose de algumas células, jogou essas células na corrente sanguínea, vai ativar o sistema imune. Ou quando tem a presença também de uma faca infectada ou algo nesse sentido, a presença de bactérias ali vai sensibilizar o sistema imune a levar mediadores inflamatórios para lá e chegam lá os macrófagos, né, células mononucleares inflamatórias que vão remover os restos celulares, principalmente o macrófago 1. E nessa remoção dos restos celulares vai acabar fazendo uma destruição tecidual ali das células que estão mortas para tentar limpar mesmo aquela região que está infectada, né? Tem o estágio proliferativo em que o macrófago já do tipo 2 promove o rápido crescimento de fibroblastos e células endoteliais, entendeu? Ele vai sensibilizar ali os fibroblastos pelo TGF-beta. Aí tem o PDFG, com fatores de crescimento que vão estar relacionados aos fibroblastos para que eles consigam fazer a regeneração tecidual. E tem a fase de remodelação, que ocorre a contração da ferida pelos miofibroblastos, remodelação colágena pelos diferentes tipos de colágenos que vão sendo colocados ali. Primeiro tem um colágeno mais fino, depois vem o mais grosso, depois o mais grosso ele vai se remodelando, a ponto de fazer uma cicatriz cada vez mais funcional e mais parecida com o tecido que era antes, né? Regressão dos fibroblastos e vasos sanguíneos neoformados. Então tem a formação ali de novos fibroblastos, novos vasos sanguíneos, mas aquilo ali não pode ficar ali para sempre, é só para realmente aumentar a quantidade de células que chegam ali naquela região para fazer uma reparação mais rápida. Mas depois que fez a reparação, eles são desfeitos e o organismo segue normal, ok? Então, um diagrama de neoformação vascular no tecido de granulação, em que vai fazendo tipo uma espécie de junção aqui, depois vai abrindo, primeiro é isso, depois ele vai abrindo tipo um espaço aqui, depois vai furando para que as células sanguíneas passem por aqui também, entendeu? Essa forma aqui, esse aqui é um jeito legal de ver, tem o vaso mãe, tem a diferenciação, aí tem mitoses, até a migração e chegada aqui na membrana e nos fatores de angiogênese também. Aqui, ó. Neoangiogênesis. Show. Aqui mostra uns animais com tecido de granulação, cicatrização de feridas. Aqui, ó. Agora a reparação aqui na cicatrização por primeira intenção. As incisão cirúrgica, por exemplo, na ferida, tem bordos incisionais regulares e próximos. Então, aqui é feita uma sutura, né? Sutura, sutura, sutura. Depois a cicatriz vai lá e fecha. Então, comece aqui primeiro e depois vai descendo, entendeu? Isso é interessante nas feridas de primeira intenção, como os cortes, por exemplo. Agora, feridas que devem cicatrizar por segunda intenção, quando são cortes um pouco mais profundos e que não foram fechados dentro de um tempo de 6 a 24 horas de abertura, aí já começa um processo de cicatrização por segunda intenção, em que tem bordas, pode ter bordas irregulares, né? Laceração do tecido, então é um corte mais profundo, mas aqui a gente observa um crescimento de dentro para fora, enquanto aqui é de fora para dentro, tá vendo? E aqui é de dentro para fora. Essas são as principais diferenças entre a cicatrização por primeira e segunda intenção, beleza? Ó, cicatrização de segunda intenção difere da cicatrização de primeira intenção por apresentar maior quantidade de fibrina, restos necróticos e exudato, reação inflamatória mais intensa, porque tem que ter mais vascularização ali para fazer aquele fechamento, né? Fazer aquela erupção de tecido para resolver aquela lesão. Maior quantidade de tecido de granulação, porque tem que ter maior quantidade de fibroblastos e angiogênese, né? Fibroblastos, vou colocar assim. Ausência de drenagem na superfície, porque vai ficar aberto e ele vai crescer de baixo para dentro. E o fenômeno de contração da ferida é bastante evidente, justamente pela presença dos miofibroblastos presentes ali no tecido de granulação e na fase de remodelamento. Tem a retração da ferida. Então, uma ferida que está se regenerando por segunda intenção, ela tem que ser
expandida ao máximo, porque se ela fechar, a pessoa se fechar curvada, por exemplo, quando reconstituir aquele tecido ali, vai ter aquela contração evidente e a pessoa vai poder evoluir com dificuldade na movimentação. Por exemplo, um corte na barriga, né? A pessoa tem que permanecer o mais esticada possível. E aqui mostra, né? Por primeira intenção, ó, em que há o fechamento, aqui, ó, tal, em que as bordas são próximas. Tem as mitoses que crescem aqui, ó, e vão regenerando o tecido. E aqui a gente tem, por segunda intenção, que tem bordas irregulares e muito distantes umas da outra, que ele tem que crescer por aqui, ó. Vai crescendo, aí tem a neovascularização com fibroblastos, né, novos vasos sanguíneos. Depois vai crescendo aqui, ó, forma até uma região um pouco mais profunda. E tem contração do tecido justamente pela presença de miofibroblastos. Ok? Então a gente tem a fase inflamatória, a proliferativa e a de maturação, ou remodelamento, né? Remodelamento, aqui ó. Nossa, ficou horrível isso aqui. Mas é a fase de remodelamento aqui, proliferativa, em que vai ter aumento da quantidade de fibroblastos ali, angiogênese envolvida. E aqui é a fase de limpeza, em que os macrófagos M1 vão estar atuando e M2 vão estar atuando aqui nesses dois aqui, ó. M2, né? Essas duas fases. Show? Isso não é o fim. Não é sequer o princípio do fim, mas é talvez o fim do princípio. Deixei essa frase aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa aula revisão. Espero que tenha feito sentido e que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi para mim, essa parte de revisão, beleza? Isso aqui é tudo que vocês precisam saber, assim, de básico, né? Lógico que tem coisas mais profundas aí, sobre tipos de inflamação e tipos de reparo tecidual. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um forte abraço aí. Até a próxima. Valeu!